Povo de Deus, boa noite. Aqueles que aceitam a paz que vem do Cristo, digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho e Espírito Santo. Tudo bem com vocês? Estão felizes? Ô glória! Permaneçam de pé só por mais um minutinho, por gentileza. Vamos fazer nesta noite uma leitura sagrada. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 21. Ô glória! Lucas capítulo 15, versículo 21, está escrito: O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos repetir essa palavra sagrada, irmãos? Vamos lá. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quem está animado aí, fala glória a Deus. Vamos falar mais uma vez. Digo assim: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Gente, por gentileza, podem se assentar. Muito obrigado. Glória a Deus. Bom, gente, vejam bem, nós nos alegramos muito todas as vezes em que nós caminhamos para a casa de Deus, mas hoje a nossa alegria é ainda maior, porque hoje é o segundo domingo do mês. Estamos aqui com muita alegria para participarmos da 8ª Santa Ceia de 2026. Fala glória a Deus. E todas as vezes que nós participamos da ceia, nós podemos falar de cabeça erguida em Ebenezer, até que o Senhor tenha nos ajudado. Estamos de pé firmes na presença de Deus, não pela nossa bondade, santidade, mas nós estamos de pé na presença de Deus, pela sua infinita misericórdia. Nós entendemos que misericórdia é o favor de um ser superior ao ser inferior, sem merecimento. Nós não merecemos nada, mas a misericórdia de Deus nos alcança e nos mantém firmes. Estamos aí lutando pela fé e permanecendo a cada mês aqui alegremente participando da Santa Ceia do Senhor. Então daqui a poucos minutos nós vamos participar da Santa Ceia, mas antes disso eu quero falar para vocês um pouquinho sobre fé e sobre a esperança em Deus. E todas as vezes que falamos sobre fé, nós insistimos muito a que vocês nos deem atenção, porque está escrito que a nossa fé, ela vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos atentamente a palavra de Deus, a nossa fé é acrescentada. E na vida nós enfrentamos muitos problemas que nós só conseguimos vencê-los pela fé. Por isso é que nós insistimos tanto, sempre que na casa de Deus, é que vocês ouçam atentamente a palavra de Deus. Então, irmãos, vejam bem, quando Cristo esteve aqui na terra, Ele contou várias parábolas para tentar, de uma forma ou de outra, fazer com que as pessoas se aproximassem mais do reino de Deus. Mas está escrito que aquelas parábolas, muitas vezes, as pessoas ouviam, elas não entendiam nada. Até os discípulos dele, muitas vezes, ouviam aquelas parábolas e, em particular, eles pediam a Cristo uma explicação, porque eles também não entendiam nada. Mas nós lemos aqui um versículo hoje sobre uma parábola que era considerada como a princesa das parábolas, ou seja, uma parábola maravilhosa. E essa parábola já fez muitas pessoas encontrarem com Deus, ela já fez muitas pessoas retornarem para Deus. E essa parábola, na verdade, ela sempre vai nos trazer uma reflexão, e ela sempre vai nos fazer compreender que o melhor lugar para nós estarmos é a presença de Deus. Fala amém. Então, gente, olha bem, nessa parábola Cristo começou dizendo que havia um pai. E hoje também, comemora os pais, vamos orar daqui a pouquinho para Deus nos abençoar, nós somos pais. E ele falou que havia um pai que era assim, muito amoroso, muito cuidadoso com a família, cuidadoso com os filhos. Mas aquele pai tão bom, tão amoroso, tão esforçado, aquele pai que tinha uma dignidade enorme, um dia ele foi grandemente surpreendido quando seu filho mais novo aproximou-se dele e disse: papai, vendo que o senhor tem e me dê a minha parte, eu quero a minha herança.
Quando o filho disse aquilo, irmãos, ele na verdade, ele estava pedindo algo muito além do que dinheiro. Ele estava na verdade, era desejando a morte do seu próprio pai, porque naquela época só tinha um tipo de herança, era a herança hereditária, que era passada para os filhos após a morte dos pais. Então quando ele chega e pede a sua parte de forma antecipada, ele está falando assim: olha, já que o senhor não morre, talvez demore muito morrer, me dê a minha herança. Aquele homem não era um pai assim, muito idoso, era um homem que ainda iria viver muito. Mas quando o filho chega e fala: pai, eu quero parte da minha herança, ele estava dizendo: já que o senhor não morre, então dê-me o que me é de direito. Agora, gente, esta parábola, ela tem tantas coisas maravilhosas, porque na verdade aquele filho pensava que o maior interesse do pai dele chamava-se interesse financeiro. Só que ele enganou-se quando ele pensou assim: olha, o maior interesse do meu pai, a maior visão que ele tem a financeira, ele se enganou, porque o pai na verdade não tinha como maior visão as suas finanças. A maior visão dele era que aquele filho, um dia mais cedo ou mais tarde, se arrependesse daquela sua atitude. Ele pensou: se eu não der a esse meu filho a sua herança, ele poderá ficar no inimigo o resto da vida, poderá revoltar-se contra mim, ser meu inimigo. Mas se eu lhe der a herança, certamente ele não terá capacidade para administrar. Um dia mais cedo ou mais tarde ele perde tudo, e um dia ele volta para reconciliar-se. Quem está me entendendo, fala glória a Deus. Então quando o filho pensou: se o meu pai está preso nas coisas financeiras, ele errou grandemente. O pai não estava preso no que era financeiro, ele estava preso era em ver um filho vivendo uma vida nova, uma vida diferente. Então o que ele fez? Vendeu o que tinha, pegou exatamente a metade de tudo, deu para o filho mais novo. E olha o que aconteceu. A Bíblia Sagrada nos traz um detalhe importante. Está escrito o seguinte: poucos dias depois, ou seja, ele não esperou, não ficou ali pensando como administrar aquilo. Poucos dias depois, ele viajou, saiu de casa, e o pior, ele foi para um país muito distante de onde moravam seus pais, que ele tinha um pensamento: vou sair daqui, vou embora, não quero ver mais a minha mãe, não quero ver mais o meu pai, não quero ver mais o meu irmão mais velho, eu vou desaparecendo daqui. E ele então saiu de casa, foi morar num país assim, muito distante. Chegando lá, está escrito que havia naquele país uma recessão enorme, as pessoas não conseguiam trabalho, as coisas estavam difíceis. E ele então começou, irmãos, a gastar aquele dinheiro, foi gastando. E quando ele chegou ali com muito dinheiro, ele fez muitos amigos, porque alguém já disse que quem tem muito dinheiro não tem defeitos. Então quando ele chegou lá, ninguém viu defeitos nele, as pessoas se uniram a ele, e ele começou a gastar, foi gastando. Um dia ele chegou à conclusão que ele não tinha mais nada de dinheiro, ele gastou tudo. Mas quando ele gastou tudo, ele se firmou na sua saúde, ele se firmou no seu vigor físico, pensou assim: eu sou jovem, eu tenho saúde, tenho vigor, eu vou trabalhar, vou viver a minha vida, eu vou conquistar, eu vou vencer. Só que as coisas complicaram muito, porque ele procurava trabalho noite e dia, não encontrava. Até que um dia ele encontrou um trabalho, que foi cuidar de porcos. E para os judeus naquela época, cuidar de porcos era pecado. Então, além de ele estar no trabalho que ele tinha como pecado, ele foi trabalhar humildemente. Só que trabalhou um dia, 2 dias, o patrão não mandou comida, e ele pensou: se meu patrão tem tantos empregados, talvez ele tenha esquecido de mim. E ele mandou avisar o patrão dele que estava sem comida. O patrão falou assim: olha, faça o seguinte, vá comer e dar comida que os porcos comem, diz que você, se meu salário, você come o que você desejar, por enquanto, vai comer isso aí. Quando ele ouviu aquilo, irmãos, olha para mim, coma da comida dos porcos, ele pensou: meu pai tem tantos empregados, ele tem bons empregados, tem empregados ruins, mas o meu pai nunca submeteu o empregado dele a comer comida de porco. Ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Olha o pensamento: eu vou o quê? Voltar. Mas como voltar? Após gastar metade de tudo que o pai possuía, eu vou voltar. E quando eu chegar lá,
Eu vou lá para meu pai e disse: eu não quero mais ser seu filho, não quero ser mais de filho, eu quero ser apenas um empregado do Senhor, eu não quero ser mais de filho. Irmãos, a vida às vezes, ela é tão dura, ela é tão difícil, que somente a fé pode nos manter de pé. Estou te dizendo que às vezes a vida se torna tão dura, tão difícil, que somente a fé pode nos manter o quê? De pé. Hoje de manhã, eu estava dando aqui um testemunho de uma senhora, estava aqui na missão de manhã. Ela tem um filho que não é tão jovem assim, ele tem mais de 50 anos. E até falei de manhã que ele tinha mais de 40, mas depois a funcionária tem mais de 50. Então ele tem mais de 50 anos, ele trabalhou em vários lugares, mas um dia ele colocou no coração assim: olha, eu agora vou viver para o mundo, eu agora vou ver algo diferente. O que ele fez? Lá perto da casa dele tem uma casa abandonada, onde ficam lá muitas pessoas em situação de rua, e aquela casa com as paredes todas queimadas, só acende fogo lá durante um tempo de frio. Uma casa tem janela, não tem vidro, não tem nada. Uma casa que eles começaram a construir, bateram a laje e pararam ali. Eles então moram naquela casa. E ele começou aquela vida ali, morando naquela casa, abandonou o trabalho, abandonou sua casa, abandonou tudo e foi morar ali. Só que esse rapaz tem um tio que mora em São Paulo, que é um grande homem de Deus, um já tem 80 e tantos anos, é um homem de Deus, além de ser tio dele, é também padrinho dele. Quando ele soube que o rapaz estava nessa situação, ele ligou para cá para a irmã dele e disse: olha, eu vou visitar o meu sobrinho, eu vou pregar para ele uma palavra, vou orar por ele, Deus vai fazer um milagre. Fala para Deus. Gente, é tão bom nós continuarmos acreditando em milagres. Fala glória a Deus. Porque quando nós acreditamos em milagres, aquelas barreiras parecem ser assim, tão difíceis, nós acabamos vencendo aquilo, porque nós cremos que o sobrenatural pode acontecer. Um homem viajou com a idade toda de São Paulo, veio aqui, chamou o rapaz, ele foi lá, sentou, e os dois conversaram muito tempo. Ele falou para ele assim: ô meu filho, olha para o quarto que você tem na sua casa, lá tem câmera, lá tem televisão, lá tem tudo. A sua mãe, nós já até mostramos na casa dela uma vez, ela é uma ótima pessoa, meu ótimo jeito, cuida de você. O que você está naquela casa? Você está com aquelas pessoas lá, você está sujo, você está cheirando mal, você precisa compreender que Deus tem o melhor para você. Você trabalhou a vida inteira, você tem que sair dessa. E pregou, e falou. Mas só que o foco daquele homem foi mais falar sobre a casa dos pais, que era uma casa maravilhosa, uma casa excelente, uma mãe que zelava dele, que cuidava dele. E esse homem focou nisso, em falar sobre a casa dos pais. Num dado momento, o rapaz levantou e falou assim: tio, o senhor é meu tio, o senhor é meu padrinho, por isso que eu estou te falando, tem hora que a vida é tão dura que só a fé. A mãe do lado, o pai do lado, o tio conversando, ele falou assim: eu quero falar para o senhor uma coisa, aquela casa onde eu fico, ela é muito melhor que essa casa aqui dos meus pais. Irmãos, olha a palavra, a casa que eu fico, ela é muito melhor do que a casa dos meus pais. A irmã falou que quando ela ouviu aquilo, foi como se o mundo desabasse sobre a cabeça dela, uma palavra duríssima, né? Como que aquele filho poderia falar isso? Olha, aquela casa lá, toda queimada, sem janelas, sem pisos, sem nada, não tem medo, não tem nada, não é melhor do que aqui. Eu prefiro ficar lá naquela casa do que aqui na casa dos meus pais. Então, gente, numa hora dessa, é só a fé para ajudar. Fala glória a Deus. Porque o negócio é tão... Ai, não, missionário, eu senti demais. E quando ela me falou isso, irmãos, eu falei assim: olha, não dá nem para calcular o sentimento dela, porque ela sentiu. Eu não sou nada dele. Quando ela me falou isso, eu senti por eles. Eu senti que uma semana inteira, como o rapaz falou isso? Lá na casa velha, todo destruído, é melhor que a minha casa. E nesta parábola, que Cristo ele falou sobre o filho pródigo, nessa parábola, esse pai significa Deus. Esse filho que saiu de casa e foi embora, significa aquelas pessoas
que um dia elas andaram com Deus, viveram com Deus, serviam a Deus, buscavam a Deus com intensidade, com fervor. Era aquela pessoa que perdoava com facilidade, que amava o próximo, que amava a si mesma, aquela pessoa que curava os enfermos, expulsava demônios, aquela pessoa que era cheia do poder do Espírito Santo. E hoje a pessoa está longe e ela pensa assim: o bar é melhor, a boate é melhor, os bailes são melhores, as amizades, ela está nessa ilusão que essas coisas são melhores. Mas o melhor lugar para nós estarmos é a presença do Deus Todo-Poderoso. Nunca tenha dúvida disso. O melhor lugar de nós estarmos é na presença de quem? Uma pessoa pode estar naquela casa destruída como aquele rapaz. Uma pessoa pode estar no melhor lugar da terra, lugar mais lindo, lugar mais caro, mais luxuoso da terra. Mas o melhor lugar ainda continuará sendo a presença do Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus é o melhor lugar onde nós podemos estar. Então, por aquela casa destruída é melhor que aqui. Só que ele falou isso, eu não sei certamente quanto tempo, mas uns 2 a 3 meses depois, pouquíssimo tempo, lá naquela casa velha, abandonada, ele adoeceu. Adoeceu a tal ponto que ele voltou para cá, tem 2 meses mais ou menos. Ele ainda não consegue andar, não consegue ficar de pé, ele sente dores terríveis. A mãe dele falou: missionário, ele voltou para casa, mas ele veio carregado com aquela turma de amigos, ele trouxeram ele no colo. E ela falou assim: nós levamos ele no médico, ele está com várias enfermidades. Aí a mãe dele falou assim: sabe o que a gente faz, missionário? Todos os dias eu pego na minha casa todas as frutas que temos, e eu pego cenoura, eu pego beterraba, eu pego não sei o que, faço uma vitamina e dou para ele, que comer não consegue. E eu faço todos os dias de manhã, eu faço à noite, vitamina, e ele está começando a se fortalecer. Aí quando foi sexta-feira agora, ele chamou para funcionar agora essa semana, ele está começando a comer um mingauzinho de fubá, eu faço um mingauzinho com couve para ele. Aí aquela palavra que ele disse: aquela casa é melhor. Agora ele já chegou à conclusão que a casa dos pais dele é melhor. E eu perguntei para ele: irmã, quantas daquelas pessoas foram visitar? Ela falou assim: foram os 2 lá, mas sumiram, nunca mais apareceram. E hoje meu filho está lá, dependendo de nós, e passou dias assim, à beira da morte, mas ele está lá, nós estamos cuidando dele. Então, quantas pessoas que um dia, irmãos, elas estavam no melhor lugar, que era a presença de Deus, elas abandonaram a Deus. Nesse abandono, elas foram feridas, elas foram machucadas, elas foram destruídas, elas ficaram enfermas, elas se envolveram nos vícios, e de repente, lá no pior, elas pensaram: eu preciso voltar para o meu lugar, que é a presença de Deus. Quando elas vieram, Jesus fez com as pessoas que aquela mãe, aquele pai, eles fizeram para aquele rapaz. Aí Jesus chega e começa a nos dar alimento espiritual, que é a sua palavra. Ele começa a nos dar unção e poder do Espírito Santo. Ele vai nos fortalecendo aos poucos. De repente, aquela pessoa que achou que tinha um melhor lugar, que a presença de Deus foi destruída, ela voltou para Deus, e hoje ela está fortalecida pela misericórdia e pelo poder do nosso Deus. Então hoje eu estou aqui só para te falar uma verdade: não tem lugar melhor do que a presença de Deus para a nossa vida. Aquele rapaz então pensou: vou voltar e vou falar para o meu pai que eu vou ser empregado e tal. Aí quando ele voltou, o seu pai o viu de longe, e quando o pai reconheceu que era o filho, ele saiu correndo para encontrá-lo. Fala glória a Deus. Hoje pessoas correm aí, correm no meio do rio, quando você na onda, na praia. Mas naquele tempo, para um judeu correr, era uma das atitudes mais tecnológicas, o judeu correr na rua. Mas quando o pai viu o filho, ele correu ao seu encontro, o abraçou, e o pai dele falou: nós lemos aqui: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, mas eu voltei. Mas eu não quero ser chamado mais de filho, eu quero ser chamado de empregado. Aí o pai imediatamente chamou o empregado dele e falou: senhora, vá lá em casa correndo, traga, fala glória a Deus, traga para o meu filho sandálias, que estava descalço, traga roupa, traga um anel para colocar no dedo dele,
mandou ele tomar banho e tal. Aí aquele rapaz nos vestiu roupas novas, sandálias novas, anel no dedo. Aí o Papa falou: tem outra coisa, tem um bezerro cevado aí. Bezerro cevado era aquele bezerro que estava assim pronto para ser batido. Vamos matá-lo, para tudo que nós fazemos, vamos matá-lo e vamos fazer uma grande festa, porque esse meu filho, ele estava perdido e foi achado, ele estava cego e hoje ele consegue ver novamente. Gente, eu vou terminar, olhe bem para mim, entenda isso. O pai abraça o filho, lhe dá sandálias, roupas, anel, vai tomar banho e faz uma grande festa. Parecia que tudo estava resolvido, mas quando parecia que tudo estava resolvido, surgiu um grande problema. Quantas pessoas que um dia abandonaram a presença de Deus, sofreram no mundo e voltaram para Deus, e quando elas voltaram para Deus, pensaram que está tudo resolvido, mas quando pensaram que estava tudo resolvido, veio o problema. E agora? O rapaz abandonou a Deus, viveu uma vida cheia de problemas e voltou para Deus, animar, a Bíblia na mão, falando em língua, pregando o Evangelho, tanta coisa. Aí poucos meses depois que ele voltou para Deus, só uma sentença judicial, cadeia, ficou preso e fechado 5 anos, revolucionário. Quando eu pensei que estava tudo resolvido, me veio um problema, 5 anos de problema lá na cadeia. Eu fortaleci ainda mais o programa do Evangelho, você está fortalecido, eu sou mesmo novo homem, Deus me abençoou. Então, quantas pessoas, quando elas retornam para Deus, elas pensam que está tudo resolvido, de repente surge um grande problema, e agora o que eu faço? Sabe o que a gente faz? A gente permanece firme, porque o problema, ele é passageiro, ele é transitório. O que é permanente é a bênção de Deus, é a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Sabe qual é o problema? Festa na fazenda, mataram um animal e aquela festa. Veio o filho mais velho e falou assim: pai, está tudo errado aqui, sabe por quê? Eu nunca te pedi um centavo, o senhor nunca matou nenhum cabrito para eu festejar com os amigos. Agora meu irmão gastou tudo soltinho. Ele veio, o senhor faz festa, mata um animal. O que está acontecendo? Aí o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho pertence a você. Fala, glória a Deus. Você não precisa ficar bravo, não, porque tudo que eu tenho pertence a quem? Pertence a você. O que eu tenho pertence a você. Agora o seu filho não, ele está perdido, foi achado, ele estava cego, agora ele veio. Então vamos festejar. Fala, glória a Deus. Depois que tudo precisa resolver, surge um problema. Então às vezes é isso. A pessoa vai para o mundo, ela se fere, ela se machuca, ela fica enferma, ela fica viciada, ela perde tudo, ela vive uma vida miserável, ela vem, volta para Deus, está tudo certo, agora estou louvando a Deus de novo, estou adorando a Deus, agora estou pregando o Evangelho, agora isso, agora é aquilo. De repente surge um problema, e agora? Surge um problema e nós permanecemos firmes, porque a unção de Deus está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos falar assim: olha, o melhor lugar para estar é a presença do meu Deus. Vamos consertar esse pouco. O melhor lugar para se estar é na presença do meu Deus. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Se você pode, fique de pé. Feche os seus olhos um minutinho. Coloque as mãos à altura do seu coração. Oh, glória. Uma coisa é certa: o que nos trouxe aqui não foi carne e sangue, mas foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus tem o melhor para a minha vida. O Espírito de Deus tem o melhor para a sua vida. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Eu quero que você, no seu lugar, simplesmente fale: Deus, muito obrigado, porque eu estou no melhor lugar que eu posso estar, que é a presença do Senhor. A presença do Senhor, na presença do Senhor, é o melhor lugar que nós